Bom dia, meu irmão, minha irmã, que bom estar com você em mais um domingo aqui no programa Em Tuas Mãos, mas bom mesmo é saber que nós somos filhos amados de Deus, que também somos agraciados pelo seu olhar e fortalecidos pela sua misericórdia. É justamente sobre isso que a segunda leitura tem a nos dizer neste dia e, é claro, logo tão cedo eu quero convidar você a meditar comigo esta palavra. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor, graças a Deus. E no mês de novembro, a Congregação das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus celebra 100 anos de Madre Cabrini, ela que foi uma grande missionária da nossa igreja. Veja detalhes nessa entrevista. Olá para você acompanhando o programa Em Tuas Mãos. Que bom contar com sua presença aí na frente da TV, acompanhando nossa Igreja Católica. E hoje eu tenho uma entrevista bastante especial para conduzir, porque estamos recebendo aqui a irmã Glória Cachetas, que faz parte das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Nós temos agora uma festividade muito importante no dia 10 de novembro. E é sobre esta festividade que nós vamos iniciar no dia 10 de novembro e também sobre a pessoa que inspirou essa festividade que nós vamos conversar a partir de agora. Irmã Glória, seja bem-vinda. Tudo bem com a senhora? Muito obrigada, tudo bem? Um bom dia. Bom dia. A todos. Nós começamos falando do dia 10 de novembro, mas na Sim. realidade eu quero começar falando da pessoa que inspira esse 10 de novembro, que é Madre Cabrini, não é isso? Sim. Quem foi Madre Cabrini? Madre Cabrini foi uma mulher audaciosa, corajosa, nasceu no norte da Itália, cidade de Sant'Angelo, e com um sonho muito grande de ser missionária. E esse sonho ela conseguiu colocar em prática, fundando a Congregação das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Numa época em que as congregações femininas ficavam muito mais dentro dos conventos, né, e as masculinas iam para fora. Em 1880, a Madre Cabrini fundou as missionárias para ir em missão. Madre Cabrini fundou Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, mas eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre o carisma fundacional da congregação. O nosso carisma é o carisma do coração de Jesus, carisma da misericórdia, da compaixão, e isso era expresso nas ações que ela fez como missionária, através da defesa da vida dos migrantes, principalmente os italianos que iam para os Estados Unidos, né? Ela foi enviada pelo Papa Leão XIII para trabalhar com os migrantes italianos que sofriam porque não sabiam língua, porque não conheciam o lugar, e ela foi para lá para defendê-los e para trabalhar com eles. E para isso ela fez assim, fundou vários orfanatos, hospitais, tudo aquilo que era para preservar e defender a vida, ela realizou em vários países que ela passou, né, como missionária. Sagrado Coração de Jesus era muito importante na vida dela, acho que justificava a vida dela missionária, não é isso? Sim, ela dizia que o coração de Jesus é que fazia tudo, ela apenas era um instrumento na mão dele, e às vezes ela dizia, ele faz tudo tão rápido que eu não consigo acompanhá-lo, né? Porque as coisas iam acontecendo assim, de uma forma que para ela, era o coração de Jesus que realizava. Ela dizia, eu sou a espectadora das maravilhas desse coração que faz tudo. Nossa, que bonito. É. Santa do século. Santa Por do que século. Madre Cabrini tem recebido constantemente este título? Ela é considerada a santa do século por causa do trabalho que ela fez em prol dos migrantes. E hoje nós sabemos que a nossa realidade atual, a migração continua sendo um desafio muito grande para a igreja, para o mundo. Milhares de pessoas estão se movimentando de um lado para o outro, procurando vida, procurando condições de vida. E essa mulher que no século passado começou esse trabalho, continua hoje através da grande família cabriniana, que estamos presentes em 17 países. E todos os países nós estamos em defesa da vida,
trabalhando em prol dessas pessoas que estão em busca de vida também. Após falar tudo isso sobre a Santa Cabrini, eu queria que a senhora falasse um pouco da gente. Como é que a Madre Cabrini se encaixa, aparece, surge em Teresina? Nós já tínhamos uma comunidade em Pimenteiras e no ano 2000, a convite do Dom Miguel, era o nosso arcebispo, nos convidou para vir à Vila Irmanduce, que era uma comunidade recém-formada, estava se organizando, e ele nos solicitou ali para organizar a catequese, a evangelização, trabalhar com todo aquele povo que estava reunido na Vila Irmanduce. E depois esse trabalho, essa missão nossa foi ampliando, foi crescendo, até chegar no Centro da Juventude Santa Cabrini, que é o que nós temos hoje, né? Trabalhamos com 150 crianças, 50 adolescentes de segunda a sexta, além do trabalho que a gente faz nas comunidades. Vamos falar um pouquinho mais do trabalho do Centro de Juventude, Sim. que já apareceu muito aqui no programa Em Tuas Mãos, porque tem realmente uma responsabilidade social católica muito importante. O que a senhora pode acrescentar mais sobre a missão do Centro? Então, a missão do Centro de Juventude, ela não fica só ali dentro da Vila Irmanduce, né? Hoje nós temos uma atuação muito grande nas políticas públicas, né? Temos uma cadeira no Conselho Municipal da Assistência Social, no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, no Fórum da Criança e do Adolescente. Então, todas essas participações nossas, mais ampliadas com o único objetivo da defesa da vida, que a criança e o adolescente tenham um espaço, tenha condições de crescer e se tornar um cidadão ativo nessas nossas sociedades. Muito bem. Eu falei no início dessa entrevista, irmã, sobre o dia 10 de novembro. O que vai acontecer no dia 10? 10 de novembro marca o início das festividades, né, da nossa grande santa Francisca Xavier Cabrini. Nós vamos ter uma celebração presidida pelo nosso arcebispo, Dom Jacinto, às 5 horas na nossa paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Antes ele vai dar uma bênção na capela que está sendo construída na comunidade Santa Cabrini. Depois da missa, seguido por um jantar festivo, também beneficente, para continuar a obra da capela. No dia 11 e 12, continuará o trido, né, em preparação a essa grande festa. E no dia 13, que nós celebramos a beatificação da Madre Cabrini, todo o Instituto celebra esse dia, nós vamos ter a grande festa, né, com procissão, com celebrações, e depois com toda a parte social lá com a comunidade Santa Cabrini. Muito bem, lembrando a você de casa que este ano de 2017 é importante para as missionárias do Sagrado Coração de Jesus, porque é neste ano que celebramos os 100 anos desde a ressurreição de Madre Cabrini, Sim. não é isso? Ela faleceu em 1917, né, dia 22 de dezembro, preparando pequenos presentes para as crianças, né, quando ela faleceu. E esse ano nós estamos celebrando assim, com muita gratidão a Deus por essa mulher ter vivido entre nós, né, 37 anos na congregação, e deixado esse grande carisma, que é uma responsabilidade grande, né, de levar à frente essa missão. Então, nós estamos celebrando a ressurreição da Madre Cabrini no meio de nós, que continua nos alimentando, nos fortalecendo, para que este carisma se torne vida e na defesa da vida. Coisa bonita. Irmã, então fique à vontade, agora é só hora de convidar o pessoal, todos os nossos fiéis católicos arquidiocesanos, a vivenciar este momento tão bonito com vocês. Então, no dia 10, todos estão convidados para a celebração da missa às 17 horas na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Esplanada, seguido do jantar festivo lá no Centro da Juventude, Beneficente, e nos dias 11, 12 e 13 da festividade, né, da nossa Santa Madre Cabrini, na comunidade Santa Cabrini, que fica bem perto lá da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Pertence à diaconia da Beata Irmã Dulce dos Pobres. O programa Em Tuas Mãos está convidado? Claro, mais que convidado, né? Toda a equipe aqui do programa e também, né, os ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, que se façam presente lá e nos ajude a celebrar com o maior júbilo possível essa grande santa que continua hoje o seu carisma na defesa da vida, com os imigrantes, com tantas situações que a gente vê de migração externa e interna, né, no nosso país. Aqui em Teresina, a gente trabalha mais com a migração, né, interna, que vem pessoas que vêm do interior para cá e não encontram lugar, essa situação toda
que os nossos irmãos passam hoje, né, com a migração. Muito bem. Todos estão convidados. O programa Em Tuas Mãos está convidado e quer encontrar vocês lá na Vila Irmã Dulce, festejando esta grande santa da nossa Igreja Católica. Irmã Glória, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada a vocês, agradecemos muito, nós, missionários do Sagrado Coração de Jesus, somos muito gratas a toda a equipe aqui de comunicação da Diocese por esse momento, por essa oportunidade. Obrigado, senhora, viu? Bom dia para você. O programa Em Tuas Mãos continua. Uma amizade que fez frutificar o sacramento do matrimônio. Essa é a história do casal Valfran e Clariane, que você acompanha agora no quadro Minha Família, Minha Base. Família missionária que se uniu através de uma missão. Valfran servia em um retiro espiritual que Clariane participou. Assim a amizade começou. Com o passar do tempo, a relação se tornou amor. E eles disseram sim ao matrimônio. E já vão 7 anos de casamento. Maria Esther é o fruto e mostra por que vale a pena viver a santidade em casa. Ela, mesmo com apenas 5 anos de idade, já tem uma caminhada que inspira. A Bíblia sempre foi a referência e de onde ela tirou intimidade com Deus e com a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o santo do nome de Deus. E Deus disse no batismo de João Batista, quando Jesus foi batizado, este é o meu filho amado. Então, essa é a história de Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo para mim, o Filho de Deus. A filha é um orgulho para os pais. Eles sempre foram católicos, mas a decisão por abraçar cada vez mais a Igreja de Cristo se confirmou com o nascimento de Esther. Eles queriam ser bons exemplos e criar para o bem e para a salvação a filha. Para alcançar esta meta somente aos pés de Cristo. A gente tem tentado trazer para Maria Esther aquilo que a gente tem já de espiritualidade, né? E ensinado para ela dentro daquilo que Deus quer, do projeto família. E a gente já tem colhido frutos disso através da Maria Esther. Né? Uma criança assim que por muitas vezes ela já chega a ensinar a gente. Tantas graças e perseverança só foram possíveis porque a família sempre apostou na oração como o caminho certo a percorrer para encontrar Jesus. A oração ela é primordial, assim, a gente tem que é onde a gente se fortalece, né? E para a nossa família a oração ela tem sido fundamental e a gente precisa da oração para estar dentro daquele propósito que é o que Deus quer da gente. Eles se dizem blindados e ostentam com orgulho e alegria essa camisa que afirma para quem quiser ler: o escudo que os mantém fortes, unidos e felizes sempre foi a fé em Deus e em Cristo. É o início de tudo, a fé, né? É a base. Mas ela não é mais, para nós, uma representação do nosso ser. Ela é uma extensão. Porque acreditamos que a fé ela não está só num patamar de ideologias religiosas ou de um pensamento espiritual. Mas para nós, tudo que a gente pensa e define e deseja, a gente coloca a nossa fé. E a história de crescimento na fé sempre esteve muito ligada à caminhada na comunidade católica Ore, que Valfran auxiliou a fundar. Mas esse testemunho com grande afinco só é passado adiante porque eles tiveram uma verdadeira experiência com o amor de Cristo. A do pai foi logo muito jovem e se renova sempre a cada dia. Eu tive a oportunidade de inserir minha vida cristã no grupo de acólito. Então na realidade foi uma facilidade para mim caminhar de encontrar o Senhor. Eu já tinha caminhado, né? Já tinha um chamado. E o acolitado ele é uma porta muito bem aberta para que a gente possa encontrar, sentir e provar de Deus. Mas na maturidade eu tive uma experiência profunda com a renovação carismática. Eu fiz o primeiro seminário e aí eu pude provar lá no Buenos Aires, no grupo Jesus é Nossa Vida. Eu pude provar, ter sensações diferentes que a gente não tinha ainda a maturidade para entender. E aí que eu pude reviver e revigorar na Ore, né? A Ore foi esse novo para a gente. Foi
um caminho do coração de Deus. E é por isso que eles estão sempre abertos para dizer sim ao chamado missionário de Deus. O próximo passo a ser dado pela família é se doar para a criação do Ministério das Famílias na comunidade Ori. Afinal, eles buscam algo bem particular, que necessita de muito trabalho, mas é totalmente possível para quem vive inteiramente com Deus. Já é nosso carisma rezar pelas famílias, né? Essa espiritualidade do amor fraterno de Deus pela família. E o ministério da família, das famílias no caso, ele vem fazer essa graça, ele vem se manifestar nas famílias que estão ou distante ou precisando desse reaproximar, desse resgate, né? E aí a gente conta que é necessário fazer isso. A nossa sociedade, ela vem da família, desse desejo que Deus tem para que a gente possa provar do céu, né? E aí a família hoje, ela sempre foi um celeiro para todas as coisas que a gente entende. Desde uma profissão, a nossa própria organização social vem da família, né? A nossa primeira igreja é a família, a nossa primeira base. Então, ela é tudo, é a nossa base da nossa sociedade. O que é que a gente precisa entender? É que famílias santas geram uma sociedade harmoniosa no amor. Então, hoje, a gente precisa casar os santos. Santo não quer dizer que estamos num patamar de altar, mas santo que veste jeans, santo que sai por uma churrascaria, que come pizza, mas que tem um pensamento em Deus. Não importam os desafios. Quem tem fé no Criador, tudo supera. Minha família, minha base. Em tuas mãos. Olha, gente, mediação de conflitos faz parte, é claro, da nossa vida enquanto cristãos católicos. E é sobre esse assunto que você acompanha agora essa entrevista. Quando geralmente falamos em conflitos, nós pensamos logo na dor de cabeça que eles nos trazem. Mas hoje aqui no programa Em Tuas Mãos nós viemos trazer para você aí de casa uma solução para a sua dor de cabeça. Não estou falando de um remédio, estou falando da mediação. Sobre este assunto nós conversamos a partir de agora com Daniele Bandeira, mediadora que está aqui em nossos estúdios. Daniele, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Quero começar perguntando para você, de uma forma bem categórica, bem conceitual mesmo, para que todos nós possamos entender. O que são os conflitos? Bom, os conflitos, eles fazem parte do nosso cotidiano, né, e nós devemos encará-lo de forma natural. Então, o primeiro ponto é isso, porque as pessoas elas não conseguem encarar os conflitos como fazendo parte da natureza do homem. E, na verdade, é um fenômeno da natureza do homem. Basta a gente se relacionar para a gente ter divergências de interesses, de opinião. Então, o conflito decorre exatamente porque a gente tem uma cultura diferente um do outro, a gente vive em lugares diferentes, a gente tem interesses diferentes e necessidades diferentes. Falamos em conflitos, mas no início da entrevista eu também falei do remédio para esses conflitos, que são as mediações. O que são as mediações? Conta pra gente. Bom, inicialmente a gente pode falar do processo de mediação. Então, profissionalmente eu sou mediadora, então eu atuo ajudando as pessoas, facilitando o diálogo entre elas. Então, quando uma pessoa tem um conflito, isso pode ser resolvido fora do Poder Judiciário. De que forma? Ele vai contratar um mediador, que é um mediador extrajudicial, ou então você pode, inclusive já existe dentro da estrutura do Poder Judiciário as mediações judiciais, procurar a mediação por intermédio de um mediador, desse terceiro, que vai ajudar as partes a se aproximar, a manter um diálogo, e o mediador, ele vai utilizar técnicas de mediação que vai fazer com que as pessoas verifiquem quais são seus interesses, vai fazer com que as pessoas enxerguem que, apesar daquela divergência, existem interesses comuns entre elas e elas precisam olhar esse interesse, enxergar esse interesse e trabalhar com base e agir para que esse interesse seja visualizado e seja concretizado. Trazendo um pouquinho esse contexto da mediação, dos conflitos para a nossa realidade aqui da Igreja Católica, eu queria que você falasse um pouco, Daniele, dos problemas, dos conflitos que geralmente aparecem, que você convive na família. Como é que nós podemos justamente ter essa sensibilidade
de buscar sempre um ponto comum para que todos se sintam satisfeitos, mesmo injustiçados, se assim pode se dizer. Certo. Eu agora há pouco estava falando sobre o processo de mediação, mas a gente pode ir além. A gente pode aprender como a gente lida no cotidiano, todos os dias, com o conflito, com negociações. Então, a gente pode aprender as técnicas de mediação para lidar com os conflitos no nosso cotidiano. Então, em todos os nossos relacionamentos, nós acreditamos que a gente pode utilizar essas técnicas. Então, por exemplo, a técnica da escuta ativa, que não é simplesmente ouvir uma pessoa, é escutar essa pessoa. Então, por exemplo, no conflito, as pessoas se enxergam como inimigas, como um obstáculo uma em relação à outra, não é verdade? Sim, então, essa falta de comunicação, ela vai gerar mais conflito. Então, quando as pessoas não se comunicam, então eu acho que você é isso, você acha que eu... Então, fica só nessa questão do eu acho que o outro pensa, eu acho que o outro está fazendo isso, e as pessoas de um contra o outro, e as pessoas não esclarecem exatamente, medindo forças. Então, agora, quando eu tenho uma postura mediadora, quando eu tenho uma postura de negociação, eu vou aplicar as técnicas. Exemplo, então eu estou envolvida em um conflito. Quando eu percebo isso, então a primeira coisa que eu faço é aplicar a técnica da escuta. Então, eu vou me aproximar dessa pessoa com o objetivo de escutar as razões dela. Então, eu vou escutar não para me defender. A escutativa tem essa questão, não é escutar para se defender, porque aí é uma discussão. A escutativa é escutar para entender o outro e para entender a perspectiva do outro e a razão do outro. Então tem que estar de coração bem aberto, não é verdade? Tranquilo. Isso. E depois de escutar, então aquele que escuta ativamente não interrompe a fala do outro, não está, enquanto escuta, não está criticando, enquanto escuta, não está pensando no que vai responder, né? Está analisando as razões do outro. Por que o outro está pensando dessa forma? Está se colocando no lugar do outro. Por que ele está pensando assim? Então, isso é a escuta ativa. Depois que eu escuto, aí eu vou utilizando outras técnicas, como, por exemplo, fazer perguntas. Perguntas não julgadoras, porque, em regra, nós estamos sempre atribuindo culpa às outras pessoas, né? Quando a gente lida com os conflitos, em regra, por isso é que a gente não consegue dialogar, porque o diálogo é mais escuta e não fala. Então, quando eu interrompo a fala do outro e falo por cima, quando eu interrompo a fala do outro e quero me defender, eu não estou fazendo a escuta ativa. A escuta ativa real é aquela em que eu paro, de fato, para escutar as razões do outro. E com base nessas razões, então eu vou fazer um raciocínio e vou fazer perguntas para esclarecer. E por que você não fez assim? Por que você está pensando dessa forma? E por que, de uma forma, obviamente, gentil, com um tom adequado, né? Então, quando eu estou disposta a dialogar, né, inclusive eu posso, se eu não estou preparada para dialogar naquele momento, eu posso utilizar uma técnica que é da pausa. Evitar é nesse sentido. Bom, se eu verifico que eu não estou bem espiritualmente, psicologicamente, que eu estou ou estou com outra questão que eu preciso resolver primeiro e naquele momento não é o momento adequado para resolver aquilo que está sendo demandado, de repente naquela hora, então eu posso inclusive dar uma pausa. Olha, vamos fazer o seguinte, eu não estou preparada agora, a gente conversa em outro momento, vamos conversar isso depois. Isso eu posso dizer para todas as pessoas que eu estou fazendo a escuta ativa. Eu posso dizer para o meu esposo, quando ele diz alguma coisa, por exemplo, que eu não gosto, eu posso dizer, eu vou pensar sobre isso, depois a gente conversa e vou analisar o que será realmente que está por trás da reclamação dele, do que ele está me dizendo, né? Eu posso dizer, dar essa pausa para o meu filho vem irritado, né? Calma. E aí eu vou dizer assim, filho, o que está acontecendo? Podemos conversar. Você quer conversar isso agora? Se eu estiver preparada para escutar. Senão... Não é? Porque senão não vai ser
tão o bom. efeito é totalmente reverso do que se Pronto. espera. Então, né, com no relação ao caso. filho, ele está irritado. Muitos pais entendem aquela irritação Uma afronta. como uma afronta. E, na verdade, não é. O que o filho quer é ser compreendido. Como é que o pai e a mãe vai fazer isso? Validando sentimentos. Olha, eu estou percebendo que você está muito cansado, que você está irritado. Então, vamos conversar sobre isso. O que eu fiz? Eu usei uma técnica chamada validação de sentimentos. Eu chamei para conversar. Vamos conversar? Eu vou te escutar. Aí eu vou praticar a escutativa. Eu vou esperar ele contar a história, a versão dele e as razões dele. E depois dessa escuta, eu vou fazer as perguntas. E como foi isso? Me explica melhor isso. Para as duas pessoas. Então, como é que eu vou ajudar o filho nessa questão? Então, isso é um processo de humanização. Se irritar é humano, e não está bem também, é extremamente humano. Então, a gente precisa se humanizar. Né? Então, a mediação, ela traz essa possibilidade. Nos aprofundando mais ainda na questão da nossa Igreja Católica, nós temos um grande exemplo, Jesus Cristo. Sim. Como é que nós podemos beber na água viva que é Jesus Cristo para nós, cristãos católicos, e justamente praticarmos essa mediação com base em Cristo, com base que essa sociedade possa frutificar cada vez mais, Daniela? Olha, quando eu fiz o meu primeiro curso de mediação, aos 16 anos atrás, que eu tive contato com toda essa teoria e com essas técnicas, então eu fiquei encantada com isso. Comecei a aplicar isso dentro da minha casa e percebi logo de imediato que tinha tudo a ver com o que a Bíblia estava me dizendo. Desde sempre, né? E toda essa mensagem, né, principalmente do Novo Testamento, quando aparece a figura de Jesus Cristo, ele é o maior mediador da história, na verdade. Então, os primeiros povos que utilizaram a mediação, os orientais, os gregos também, já naquela época já existia a figura da mediação, eles utilizaram os conhecimentos da Bíblia, tá certo? Então, existem várias passagens no Novo Testamento que fala que em vez de Jesus Cristo criticar que todo o povo jogava pedra, que todo aquele povo criticava, né, e até questionava Jesus Cristo, como é que você vai ajudar essa pessoa? Como é que você fez milagre em determinada pessoa? Como é que você ajudou essa pessoa se essa pessoa não lhe seguia, se essa pessoa é um pecador? Então, ver não digna, né? Não era digna, né? E o que Jesus Cristo dizia? Então, o que Jesus Cristo dizia? Que não tem pecado que tire a primeira pedra, né? Isso. Mas o que ele disse? Ele sempre dava uma chance, não era não? Sim. Pronto. Ele aplicava o que a gente chama de respeito. O que é respeito? É olhar outra vez. Se a gente for procurar o significado de respeito, é olhar outra vez. Jesus Cristo fazia isso com todas as pessoas, independente de quem fosse. Sempre existia uma oportunidade para essa pessoa, né, se arrepender e passar a ser uma pessoa justa, correta e buscar a palavra de Deus. E Jesus também, ele, em vez de criticar, ele fazia as perguntas. É só a gente observar as parábolas. O que são as parábolas? Ele conta uma história, faz perguntas para aquele povo que estava ali lhe escutando, para as pessoas fazerem uma reflexão. Então, Jesus Cristo, ele nunca chegou a apontar, a criticar, a apontar, a estabelecer culpas. Pelo contrário, ele tinha uma perspectiva futura, uma perspectiva que a gente chama prospectiva. Daniela, realmente eu queria ter um programa inteiro só para falar sobre esse assunto, porque realmente é muito bom. Sim. Se nos voltarmos para essa necessidade que temos de mediar, não de concluir apressadamente, não de julgar, não de apontar, não de criticar. Mas essa nossa conversa vai ficar para outro dia. Daniela, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Volte sempre. Tá, muito bom. Obrigada por Coisa ter me bacana. recebido aqui. Foi ótima a nossa conversa, esclarecedora, né? Demais, demais. Obrigado, viu? Eu acho que o que fica realmente desta primeira nossa conversa sobre mediação é que nós necessitamos muito mais, antes de apontar, de criticar e de concluir, ouvir, povo de Deus. Dito isso,
O programa Em Tuas Mãos continua. Um carisma apoiado nos meios de comunicação para tornar Cristo conhecido. E foi para melhor cumprir essa missão que a Congregação das Irmãs Paulinas inaugurou em Teresina uma nova sede de sua livraria no centro da cidade. O grupo é referência em todo o mundo quando se trata de literatura em geral, principalmente a católica, e busca por objetivo favorecer a reflexão da Palavra de Deus e seu melhor entendimento. Foi assim que Padre Tiago Alberione, fundador da congregação, externou a inspiração de vida com o grupo, tendo também como instrumento a criação da livraria. O nosso fundador, o Padre Tiago Alberione, que é bem-aventurado da igreja, ele pensava e fazia essa experiência de que a livraria é um templo, é uma igreja. Então é um lugar onde as pessoas podem entrar, rezar, fazer uma experiência de fé, alimentar a sua fé e sair daqui também para a missão, para outros lugares. O novo endereço da livraria em Teresina é Rua Paissandu, número 1033, centro-sul da cidade. A loja fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 18 horas. Já aos sábados, das 8h30 da manhã às 13 horas. A Livraria Paulinas está presente em todo o mundo e oferta aos fiéis católicos uma ampla variedade de produtos como livros, artigos religiosos, CDs, DVDs e outras ferramentas com conteúdo de orientação católica, totalmente voltadas para o anúncio do Evangelho de Cristo. Em tuas mãos. E a Pastoral do Batismo realizou no dia 29 de outubro a sua primeira Assembleia Arquidiocesana e a nossa equipe esteve no momento e traz mais informações para você. O auditório Paulo VI ficou pequeno para abrigar agentes e demais membros da Pastoral do Batismo, que participaram da primeira Assembleia Arquidiocesana da Pastoral. O momento teve como temática Lançai as redes para as águas mais profundas e é de responsabilidade da pastoral de preparação para o sacramento do batismo, formada por cristãos católicos leigos, informar, instruir e conscientizar os pais e padrinhos para este ato sacramental, visando a condução gradativa dos batizados a atividades cristãs católicas. Seu Alberto Linhares é agente da Pastoral do Batismo da Paróquia São José Operário e sabe que participar de um momento como esse significa buscar melhorias nos serviços de doação que presta para a construção do Reino de Deus. É um momento ímpar para a nossa arquidiocese, tendo em vista que nunca tinha sido acontecido um encontro de todos os agentes de formação do batismo. Esse é o nosso primeiro encontro aqui dentro da arquidiocese. Isso faz nos refletir, nos ajudar a refletir sobre um documento novo. Documento 107, especificamente o seu capítulo 4, que trata mais especificamente dessa pastoral. Então, para nós, como agentes de formação do batismo, engrandece, faz com que nós tenhamos mais conhecimentos da coisa e tenhamos mais responsabilidade ainda sobre a nossa missão. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta de entrada para a vida na comunidade e o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado original e regenerados como filhos de Deus. Tornando-nos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e participante de sua missão. O coordenador arquidiocesano da Pastoral do Batismo demonstrou satisfação com a realização do momento. É felicidade total, porque a gente vê que a resposta foi dada, o auditório está lotado, inclusive faltou lugares, tivemos que alugar cadeiras e realmente nós estamos muito felizes, porque não só porque o auditório está lotado, mas pela oportunidade que a gente tem de levar a palavra de Deus para essas pessoas, para esses formadores, e que eles possam levar essa palavra lá para as paróquias, para as diaconias, para as áreas pastorais deles, e realmente cumprir aquilo que Jesus determina, ide a todo mundo pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha, todos os dias nós somos convidados a compreender o quanto que a nossa vida é preciosa diante do olhar de Deus. E é justamente sobre esse assunto que você acompanha detalhes nessa matéria. Está nos 10 mandamentos de Deus: não matarás. Só Deus Pai tem o direito de tirar a vida. A indicação é contra o homicídio, eutanásia, aborto e também o suicídio.
Mas na realidade, Deus é o Pai da vida. Cristo foi enviado ao nosso convívio para garantir a todos a vida. Deus se alegra com a vida, é a própria vida. Por isso que nossa Igreja Católica é sempre convidada com alegria a celebrar e promover a nossa existência na obra do Pai. Há muito que o suicídio vem preocupando no país. O Brasil é o 8º do mundo em números de suicídio. São 5,3 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes, de acordo com dados do Setembro Amarelo para o ano de 2016. Sem dúvida, estamos diante de um problema de saúde pública. É muito prevalente, está muito presente, crescendo, né? Para 2020, praticamente vai dobrar a incidência de casos de suicídio. Então, assim, é uma preocupação e necessita de medidas de saúde pública para realmente prevenir o suicídio. É papel do cristão católico abraçar a causa da valorização da vida. A Igreja tem vivido esta causa e incentivado o cuidado com o outro sempre. Saber ouvir e incentivar o falar são atitudes simples, que podem fazer a diferença entre a vida e a morte precoce. É extremamente importante saber escutar, porque existe uma diferença básica entre ouvir e escutar. A gente ouve coisas o tempo todo, né? No entanto, a gente não escuta o tempo todo, porque o escutar, ele remete a coisas mais profundas, ele remete a gente elaborar, a gente compreender o que o outro está dizendo. E tem sido uma preocupação constante da Igreja Particular de nossa Arquidiocese de Teresina debater o suicídio, para coibir os casos e valorizar a vida. Este evento que acompanhamos na Comunidade Católica Shalom apresentou a realidade aos fiéis presentes e chamou todos a contribuir para transformar este fato. O Piauí apresenta o índice preocupante de 7,6 suicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. O número já é 43% maior que a média nacional, mas é adotando verdadeira postura de doação ao próximo e amando o irmão como Cristo ensinou que podemos contribuir com a mudança dessa estatística. Nós precisamos, ser esses protagonistas na igreja, que procuram, que vão atrás desses filhos e filhas que estão extramuros, que não conhecem o amor de Deus, que pensam que não tem sentido de vida, e pelo contrário. E esse evento, ele tem justamente como isso, esse pontapé para se despertar, não só para a comunidade, mas para todos os cristãos. Nós precisamos despertar e amar, como São Francisco falava que amar, dizer a um homem que ele é amado. Rezando, conversando, aconselhando e estando presente para o outro já é um bom início para se combater o suicídio. O primeiro resultado é Deus. Ele é o primeiro resultado. Então ele atinge o coração da pessoa. Eu acompanhei um caso aqui de uma pessoa que ela tinha um sintoma e aí ela partilhou comigo. Eu só agradeço a Deus por aquilo que Deus colocou no seu coração. E hoje ela está aqui na comunidade. Hoje ela está aqui no Shalom. O que a gente pode levar para o outro, para o próximo, é justamente essa alegria de ser de Deus, essa alegria de nos sermos consolados. Por isso, o que a gente tenta hoje levar, eu tento levar, é esse testemunho de quem encontrou em Deus, esse consolo, este amor, este Pai que cuida, entendeu? Então, através disso, nós tentamos realmente levar ao outro essa experiência, esse valor, esse sentido de vida, que é o que a gente busca em Deus. E a cada mês, o Papa Francisco pede aos fiéis católicos que intercedam por alguma situação vivida ou na igreja ou na sociedade. Vamos acompanhar o pedido do Santo Padre para este mês de novembro. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Um livro sobre direito canônico é o tema da entrevista de hoje do quadro Artista da Fé, e o livro Galeno traz mais informações sobre isso.
Hoje eu começo esse nosso artista da fé com um rapaz que não quer ser chamado de artista, mas ele vai ser sim o nosso artista desta edição. Estamos recebendo hoje o Alexandre de Almeida Ramos, nosso artista, ele é advogado e está lançando um livro, O Sobrenatural na Advocacia, o Código de Ética e Disciplina da OAB sobre uma nova perspectiva. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, o prazer é todo meu e obrigado pelo jovem. Muito bem. Que nova perspectiva é essa? Bem, o livro ele tem o ideal de primeiro fazer uma apresentação do que é o direito canônico e o segundo é transmitir a perspectiva do lado sobrenatural, do lado não humano, de algo que a gente não pode pegar, mas que é necessário ao advogado, que é a ética e o respeito aos ensinamentos divinos. Coisa bacana. A gente estava conversando aqui nos bastidores e o Alexandre me contou que ele é advogado desde o ano de 2000. E eu queria saber justamente, Alexandre, 17 anos após a tua formatura, por que agora o direito canônico te chamou a atenção? Bem, eu sempre procurei o novo, descobrir coisas novas, estudar e pesquisar. Então, há cerca de 4 ou 5 anos atrás, eu li uma matéria, não me recordo aonde, que falava sobre o direito canônico. Logo, é uma matéria que não se vê na faculdade. Então, eu não paguei direito canônico na universidade. E comecei a despertar essa curiosidade. E comecei a consultas em sites de internet, alguns livros e tudo. E terminei por uma pessoa próxima, a minha mulher, me falou sobre o ICESP. Então, eu resolvi procurar o ICESP e descobri que lá tinha um curso de pós-graduação em Direito Canônico. E fui ver se eu tinha condições de me matricular, se preenchi os requisitos, fui aceito e concluímos agora, 10 dias atrás, a pós-graduação em Direito Canônico. Como é que surge na tua caminhada este tema? Bem, logo nas primeiras aulas, foi pedido para a gente que nós iríamos ter que, ao final do curso, para receber o certificado de conclusão, apresentar um artigo científico. Então, seria algo em torno de 10 a 15 laudas aproximadamente. E começou aquela dúvida, escrever sobre o quê? Eu tinha uma paixão na vida que é o direito, que é a advocacia. Eu sobrevivo disso e vivo disso 24 horas por dia desde que me formei. E comecei a procurar algo que ligasse as duas coisas. E terminei, através de uma pessoa próxima, de descobrir que na primeira carta de apresentação do anteprojeto do nosso Código de Ética e Disciplina do ano de 1933, tinha uma parte que diz que aquilo que estava sendo apresentado eles tinham como desejo que servisse de incentivo ao cultivo espiritual dos que formam o quadro da OAB. Então, em cima dessa intenção com relação ao cultivo espiritual, é que foi desenvolvido todo o trabalho, fazendo uma ligação entre o direito e o divino. E essa ligação, ela não é humana, ela é sobrenatural. Como é que foi o processo de escritura do livro? Bem, foi meio complexo. Por que meio complexo? A maior parte dele foi escrito durante as madrugadas e nas viagens, em bancos de aeroporto, durante os voos e nos finais de semana. Então, teve muito sacrifício dos horários de descanso, do horário de família, alguns domingos trancado, pesquisando internet, estudando, lendo livros, mas fiquei muito satisfeito com o resultado. A quem você destinaria? Bem, esse é um livro que, a princípio, todo profissional do direito, seja ele advogado, juiz, promotor, escrivão, oficial de justiça, seria interessante lê-lo. Mas está mais direcionado mesmo aos profissionais da advocacia, principalmente os mais novos, aqueles que estão ingressando agora nos quadros de advogados. Você também me contava nos bastidores, Alexandre, que você recebeu uma missão bastante especial da nossa igreja com a conclusão do teu curso de especialização em Direito Canônico. Fala um pouquinho dessa tua missão. Bem, cada um tem a obrigação, dentro de suas possibilidades, de contribuir para que nossa igreja cresça cada vez mais.
E eu sempre deixei bem claro que eu tinha uma vontade de, com os ensinamentos que eu recebesse, de contribuir. Seja ele com atos, atitudes, com os livros, mas, acima de tudo, contribuir de uma forma mais concreta. E esbocei o meu desejo de vir exercer uma atividade de auxílio aqui no Tribunal Canônico. E no dia da missa de ação de graças em comemoração à nossa formatura, eu recebi a provisão, me nomeando como juiz auditor aqui do Tribunal Eclesiástico. Então, desde agora, do início de outubro, eu estou contribuindo, ainda que modestamente, mas dando meu modesto esforço para contribuir com a nossa igreja. Muito bem. Onde encontrar o livro? Bem, o livro está sendo vendido ali na Livraria Anchieta, na Avenida Dom Severino. Eu também fiquei com alguns exemplares. Quem tiver interesse pode procurar lá na Livraria Anchieta, que está à disposição. Ou também aqui no tribunal. Ou aqui no tribunal. Sim, se alguém quiser vir aqui, vai estar também à disposição. Muito bem, Alexandre, muito obrigado pela tua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Volte sempre. E com certeza a gente ainda vai querer falar muito sobre este assunto, porque o Alexandre já promete adentrar por esse direito canônico com mais afinco, né? Não precisa revelar agora. Já estão vindo novas metas. Vamos falar sobre elas com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e parabenizo a você e a todos que compõem esse programa por terem a coragem e o empenho de fazer o que fazem. Muito obrigado. Deus é glorioso em seus santos. Que maravilha! Hoje toda a família de Deus que está na terra se alegra pelos seus irmãos e irmãs que já estão na glória. Formamos uma grande família. E olhe quantos membros ilustres dessa família. Temos de reis a lavradores. Temos de doutores a analfabetos. Temos de pais de família a crianças, de jovens a idosos, casados, solteiros, religiosos, sacerdotes, todas as classes, porque de todas as classes e de condições humanas somos chamados à santidade. A santidade é a vocação comum a todos os discípulos e discípulas de Jesus. Não é um privilégio para alguns, é o caminho para todos. Infelizmente, nós temos uma mentalidade um pouco errônea, achando que santos são só aqueles que foram canonizados. Há poucos dias, nesse nosso programa, eu me referi à canonização dos mártires do Rio Grande do Norte, os 30 mártires de Uruaçu e Cunhaú. Quando a igreja coloca no catálogo dos santos o nome de seus filhos e filhas, são alguns que merecem uma atenção especial pelo seu estilo de vida, pelo seu testemunho, mas não significa que sejam os únicos. Olha, no livro do Apocalipse, que se lê hoje, na liturgia, está dito assim: de cada uma das tribos de Israel, 12 mil assinalados. Portanto, 144 mil assinalados. Depois eu vi uma multidão que ninguém podia contar. Homens de todas as línguas, povos, raças e nações. Ninguém podia contar. Quer dizer, uma multidão incalculável daqueles que, seguindo a Cristo, o Cordeiro de Deus, alvejam suas vestes no seu sangue e com palmas, símbolo de vitória, chegam à glória. Esses nós olhamos com especial carinho, comemoramos em dias especiais, mas não significa que sejam só eles. A igreja não tem sequer 10 mil santos no seu catálogo, mas no céu há milhões e milhões, tenho certeza disso, milhões e milhões, que nem sabemos os nomes. Santos que vivem no nosso dia a dia, anônimos, mas que são preciosos aos olhos de Deus, que tudo vê. Aqueles que são canonizados, que a igreja oficialmente o declara santos, é para chamar a atenção nossa sobre o testemunho de vida que eles nos deram, para que eles sejam causa de estímulo
para a nossa fé e de alegria também para a nossa fé. Mas não significa, repito mais uma vez, sejam os únicos. Por isso, o nosso caminho real é a santidade, vivendo a nossa fé no lugar que Deus nos colocou, da maneira como Ele nos colocou, com o temperamento que temos, com o estado de vida que temos, com as circunstâncias que nos rodeiam. Vivendo isto com amor e fidelidade, nós viveremos o caminho da santidade. Por isso que nós temos santos, jovens, casais, religiosos, solteiros, crianças, idosos, todas as classes de gente, mostrando assim que a santidade é acessível a todos. Agora, precisamos abrir a porta da nossa vida para a entrada da graça de Deus, da sua luz divina que nos transforme. Isso é a primeira atitude e a atitude fundamental. As nossas obras serão consequências disso. Então, venerando hoje nossos irmãos e irmãs que já estão na glória, nós agradecemos a Deus que nos deu esses irmãos e irmãs na fé. Olhamos para eles com a esperança de que chegaremos lá onde eles já estão e agradecemos também a eles pelo testemunho de vida que nos deixaram, mostrando que a palavra de Deus que está no livro sagrado é possível ser vivida, a prova de que eles a viveram. Então, todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. E por hoje é só, lembrando que nós estamos presentes nas mídias sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube. Acesse, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. Você também faz parte dessa construção de comunicação da igreja. Que Deus ilumine o nosso dia e nós temos um novo encontro marcado no domingo e eu aguardo você.